Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro Samuel. Capítulo 16. Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Antigo Testamento, fica lá antes do livro dos Reis. Vamos ler 13 versículos. Quem encontrou diz amém. Amém. Está escrito assim: O Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuará pranteando Saul, quando eu próprio rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, ou Belemita, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: Como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé orientou: Levarás contigo um novilho e declararás: Vem para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: A tua vinda é de bom augúrio, o profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim oferecer um holocausto ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé, ou melhor, isso mesmo, Jessé e seus filhos dele, e os convidou, os filhos de Jessé, mas os seus filhos, para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: Deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência nem da sua estatura, da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Versículo 8. Depois Jessé chamou Abinadab e levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel declarou: Também este não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus sete filhos. Mas Samuel concluiu: A nenhum destes o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: E estes são todos os filhos que tem? Porque Jessé respondeu: Bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável,
admirável de aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Jeová, o Yahvé, assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Pode tomar seu assento, meus irmãos. A nossa vida, ela é uma construção diariamente. E nessa construção, Deus nos coloca junto a Ele para fazer parte desse projeto. Cada dia, Deus vai colocando um tijolinho nessa construção. Mas Ele não trabalha sozinho nessa construção. Deus trabalha e nos coloca também para trabalhar juntamente com Ele nesse projeto. O apóstolo Paulo, ele diz aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 9: porquanto nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Cooperar é fazer algo juntamente com alguém, é operar junto. Vejamos que Deus não tem necessidade alguma. Diz a Bíblia que Deus não tem necessidade. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Alguns pregam de cima: Deus não precisa de ninguém, nem dos anjos. Ele simplesmente nos criou para que fizéssemos parte desta construção, daquilo que faz parte da sua criação para a glória do seu nome. Deus é eterno, sempre existiu. Nós temos alguns dias. O ser humano, Adão, tem alguns dias. Antes não existia anjo, e Deus sempre existiu. Mas Ele resolveu criar o homem, criar os anjos, criar o céu, a terra, a lua, as estrelas, o mar. Mas teve um dia que não existia nada disso. Existia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três, são eternos. Os demais são tudo criatura recentemente. Os anjos, Adão, a terra, ainda que tenha bilhões e bilhões de anos, é recentemente comparado à eternidade, porque nunca teve início. Então Deus cria o homem, Deus fez outras coisas, e Ele nos colocou nesse processo. Antes mesmo do homem pecar, o próprio Deus colocou Adão e disse: cultive e proteja o jardim. Então, o homem, quando é colocado, ele está alcançando um privilégio, porque Deus não precisa, mas quer nos incluir nesse trabalho, nessa construção, de diversas maneiras, inclusive quando se trata da nossa vida e da vida do outro. Deus colocou você na construção da minha vida, e me colocou também para cooperar com Ele na construção da sua, mesmo sem precisar. Daqui a pouco você vai entender porque o que eu li. Não vou falar de Davi, não vou falar da unção nem da separação, mas da cooperação juntamente com Deus nesse processo. Claro que para muitas coisas, para fazer parte dessa construção, depois que alguém já tem um encontro com Cristo,
para que possamos nos envolver nessa construção, se faz necessário iniciativas. A nossa irmã Josimar falou nessa noite de 4 homens que soube que Jesus estava em casa. Jesus estava em casa, capítulo 2 de Marcos. Souberam que Jesus estava em casa, onde ele morava. Talvez você pense que Jesus não morava em algum lugar, mas ele morava. E então tiveram uma ideia, a iniciativa no processo da cura de um paralítico. 4 homens, numa espécie de maca chamada de cama, no interior chamado de banguê, que é algo com um varão do lado direito, do esquerdo e uma ponta na frente e atrás, 4 pessoas para carregar, como se carrega um caixão, por exemplo. E levaram aquele homem. Mas quando chegou lá, estava a casa abarrotada. Não puderam passar pela porta. Então, tiveram uma ideia. Vamos fazer a volta. Subiram, abriram um buraco lá naquele teto e venceram aquele homem. E o homem foi primeiramente perdoado, depois foi curado, por causa da iniciativa que 4 homens tiveram, que provavelmente não era seu pai nem a sua mãe, mas ele sabia de alguém que tem o poder de reconstruir, de salvar, libertar. Olha, vamos te levar até ele. E a multidão não foi páreo, a multidão não impediu. Se não vai de um jeito, vai de outro. Porque nesse processo, nessa construção, se você entender a vontade de Deus para com a vida sua e a vida do outro, e tiver iniciativa, Deus te dará inteligência, te fortalecerá e te capacitará. E quando você olhar aquela multidão que parece impossível passar pela porta, Ele vai te dar uma luz e você vai dizer: tenha uma chance disso ser mudado. Precisamos compreender que fazemos parte, somos construtores no reino de Deus, juntamente com Deus. Olha que privilégio! Muita gente doente na alma, no corpo, no espírito, e Deus te chama para ajudar nesse processo de restauração. Muita gente faminta, muita gente desesperada, muita gente perdida. E Deus te coloca nessa construção, nos coloca. Mas parece que em alguns momentos nossos olhos se fecham e a gente fica mais ou menos que nem aquela pessoa que diz assim: eu vou à igreja. Que muitas vezes nós não fazemos nada fora do círculo religioso, que é cultuar. Mas a sua vida não deve limitar aqui, tem que ir além disso. Mas alguns de nós não fazemos nada a não ser vir à igreja, que é grande coisa, mas isso é apenas o início do que Deus espera de mim e de você. É o início que Deus espera, e nem a gente inicia. A gente diz assim: eu só quero ficar relaxado no meu lugar, como membro de banco. Quero me tornar um prego e um parafuso. Mas não foi para isso que Deus te chamou, não. Não foi para isso. Se você pensar nisso, você está pecando contra Deus. O fato de você não ter iniciativa de orar já é pecado. Samuel um dia diz assim, ó: longe de mim pecar contra Deus, não orando por vocês. Talvez a gente está em pecado e não tem pecado. O que eu estou fazendo? Porque você não está orando. Mas por quê? Porque você está virando as costas para Deus. Porque orar é falar com Deus. Quando eu não oro, eu estou caminhando a revelia, do meu jeito, do meu discernimento. Mas nesse processo, Deus quer que você anda lado a lado. Lembra de Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado? Ele vivia na construção. Ele disse: o meu pai trabalha até agora e eu também. A glória de Deus está aqui nessa noite. E se segure, porque Deus tem uma palavra muito forte para mim e para você.
não deixe o diabo soprar no seu ouvido dizendo que é indireta. Expulsa esse demônio, pelo amor de Deus. Davi, Deus tinha escolhido antes de falar com o próprio Davi. Mas alguém tinha que ir até lá e ungir, ainda que não era a hora ainda dele ser rei. Depois que ele foi ungido, demorou muito tempo ainda. E Deus falou: vá na casa de Jessé, o belemita, porque eu tenho me provido de um rei lá. Entre os filhos dele, tinha 8 filhos. E Deus que quer que você trabalhe junto nesse processo, Ele não fica dando detalhe para você, contando letrinha por letrinha, número em número, de RG, o número do seu sapato. Deus não é um empregado seu, Ele quer trabalhar juntamente com você, conosco. Deus poderia falar para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge o filho caçula dele. Não, vai lá, eu tenho lá entre os seus filhos. Aí, quando ele chega lá, temeroso, porque tinha rei, e você falar de ungir alguém, estaria criando um problema. E Deus deu estratégia para Samuel, porque Deus já tinha rejeitado o Saul, mas ainda era rei. Aí ele: eu vim aqui, purifica vocês, santifique. Foi aquela consagração toda para começar o ritual. E viu um filho grande, mais velho, que era normal ser separado, geralmente o mais velho. O primogênito tinha a primazia, mas nesse caso Deus contrariou os protocolos da época. Certamente é esse o ungido do Senhor. E Deus fala: não é ele. Eu não olho, não fica olhando para a estatura dele, para a aparência dele, porque eu não olho como vocês, como ser humano. Eu olho o que está dentro, não o que está por fora. Esse aí eu tenho rejeitado. Mas Deus não fala logo por quê? E qual é então? Deus faz passar os 7 filhos e Samuel tem todo o trabalho de ficar. Vem o próximo. Deus que mandou ir lá, por que não fala logo? Como eu já disse aqui antes, outro dia, Ele é soberano e nesse processo Ele trabalha como quer. Você tem que ter um trabalho de trabalhar. Redundância. Deus não poderia dar tudo pronto nas nossas mãos, irmã Josimar. Deus não poderia fazer tudo, dar prontinho, a comida, o carro, a bicicleta, a saúde. Não. Quer ter saúde? Vai lá no médico que eu vou usar ele para te curar. Quer ter pão de cada dia? Levante de manhã, faz curso, estude, vai trabalhar e aí você vai adquirir o pão de cada dia. E nesse processo eu vou te fortalecendo, vou te edificando, vou preparando emprego para você. E quando chegar no médico, tem vezes que não vai ser curado naquele, eu não vou te avisar, você vai naquele, vai no outro, e também não vai receber a cura. E quem sabe um dia eu faço milagre na sua vida depois que você passou pela mão de um dos médicos. Uma mulher estava com hemorragia, e a Bíblia diz que ela gastou tudo e não adiantou nada. 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Por quê? Porque Deus quer trabalhar junto comigo, trabalhar junto com você nesse processo. Por que é que nós estamos pregando até hoje sobre a mulher do fluxo de sangue? Por que aconteceu o que aconteceu? Jesus subia no templo sempre para orar, falar a palavra, juntamente com seus discípulos. Tinha um homem de nascença, paralítico, mais de 40 anos de idade. Jesus morre e não ressuscita, vai embora e não cura aquele homem. Se aquele homem era colocado todo dia diante daquela porta, significa que algumas vezes Jesus passou e não curou ele. Mas quando é um dia, 3 horas da tarde, o discípulo está subindo, a hora da oração, a nona, 3 horas da tarde, e o homem pega uma esmola. Os discípulos já tinham passado por ali, meus irmãos. Mas tudo nesse processo tem a hora certa de acontecer. E acontece nos passos de Deus, do jeito de Deus. Por
por isso que nenhum crente tem que chegar diante de Deus. Eu declaro, eu determino quem somos nós. Um caco para falar isso diante do leiro. Ele que decide todas as coisas. E aí nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem foi curado. Teve um dia que a sogra de Pedro estava enferma. Jesus curou ela e souberam que Jesus estava lá, que aonde alguns entendem que Jesus morava, e de repente levaram uma grande multidão para lá, de enfermos e todo tipo de mal. E diz a Bíblia que Jesus curou a todos, só que ele não fez isso todas as vezes. Na porta, lá no tanque de Betesda, tinha uma multidão de doentes. Jesus chegou sem se identificar e viu um homem que há 38 anos com um problema e perguntou: quer ficar são? Que pergunta, né? Mas ele sabe o porquê da pergunta. O homem falou: olha, antes que eu desça, o outro desce mais rápido do que eu. Então pega a tua cama e anda, levanta-te e vai embora. Sem se identificar. E a Bíblia diz que Jesus foi embora porque ali tinha uma grande multidão de enfermos. Se tinha uma grande multidão de enfermos, aí que ele tinha que ficar. Pois é, nesse caso ele foi embora por causa dos enfermos que tinha ali. Por isso o trabalhar de Deus não deve ser padronizado. Mas voltando lá para Samuel, não tem ninguém, cadê? Vem mais um, vem mais outro, e vem mais outro, e vem mais outro. Para que tanto trabalho? E quando chega o último, Deus ainda não falou com Samuel, só falou: não é esse, não é esse, não é esse. Samuel, acabou-se os jovens. Não, tem um caçula, ele teve que cuidar das ovelhas. Chame ele entendeu nessa hora. Chame ele. Porque nós não nos assentaremos aqui no sacrifício para nos alimentar, porque enquanto ele não chegar, ele já sabia que ali estava o mistério de Deus. E quando chega, Deus falou: é esse aí, unge-o. Mas Deus poderia ter falado antes, mas ele fala se ele quiser. Eu quero dizer para vocês que nesse processo, nesse trabalho, nessa construção, nós temos que seguir as diretrizes de Deus. Enquanto você faz uma campanha de oração de 7 dias, Deus resolve não te responder. E vai chegar uma época em que você nem está esperando mais, nem está acreditando. Ele vai lá e te surpreende, porque tudo é no tempo de Deus. Tem hora certa de fazer as coisas, de Deus realizar. É por isso que você pode contar bênção, pode contar testemunho, mas sabe que alguns testemunhos não se repetem mais na sua vida, ou fez na vida de um e não acontecerá na sua. Deus faz sempre de maneira diferente. Se Ele quiser, Ele repete, mas na maioria das vezes Deus não faz da mesma forma. Se for necessário a gente entender, orar para discernir: Senhor, como o Senhor quer que eu caminhe, o ritmo dessa caminhada, para que eu não me decepcione com os meus próprios passos e venha culpar o Senhor. Eu preciso entender a minha chamada, a minha vocação, estar de prontidão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Como diz o profeta Isaías já profetizava, já falava em nome de Deus, mas Deus precisava tratar com ele. Tinha chamada, mas Deus precisava trabalhar na vida dele. E quando é um dia, ele está lá. Antes disso ele começou e dizia, assim como prosseguiu depois também: ai daquele que torna o bem por mal, o mal por bem, que diz que o mal é bom e o bom é mal, né? Inversão de valores. Ai daquele que amanhece o dia e vai se embriagar, ai disso, ai daquilo. Mas ele não tinha percebido o seu próprio estado. E quando a gente não percebe o nosso estado, se tem um problema que a gente tem, quando a gente não percebe, é apontar para o estado do outro, como a gente tivesse a síndrome de imperfeição. E ele tinha uma situação, ou depois não, mas antes talvez, e aí ele está no templo,
o altar com suas brasas bonitas, acesa. De repente ele vê a visão do próprio Deus, com toda a sua glória. E ele começa a ver então seres celestiais, que a Bíblia não chama de anjo, mas acreditamos que eram anjos, seres angelicais, chamavam de serafim. E um gritava para o outro, falava para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E quando ele vê aquilo, ao invés dele se alegrar, aquilo lhe incomoda e lhe deixou ele apavorado. Porque quando a gente percebe o próprio estado que nós temos, e a glória de Deus vem de uma maneira intensa, ao invés de você dizer glória a Deus, aleluia, você vai dizer: ai de mim que eu vou perecendo, porque nessa situação o Senhor permitiu que eu visse a sua glória. Eu estou no meio de um povo cheio de coisa errada, e eu também estou igualmente a eles, com meus lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Mas depois veio um anjo, um ser daquele, com a brasa, segura uma espécie de alicate, chamado de tenaz, de pegar a brasa no altar, naquela visão, e toca nos seus lábios, diz: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi purificada. Ele então acordou para a realidade, e quando ele acorda para a realidade, ele começa a escutar a voz, dizendo: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Ele estava no templo, então ele não estava sozinho. Ele não ficou esperando alguém gritar: ou eu aqui, ou quem sabe tem mais alguém vendo o que eu estou vendo, não. Mas sem esperar muito, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, precisamos ser parceiro de Deus, porque Ele é o nosso parceiro nessa construção. Diante dos homens, você espera ser convidado, ser chamado, ser cobrado. Mas diante de Deus, quando você percebe a sua vocação, você se apresenta, você se oferece, porque você sabe que Ele já te chamou antes mesmo que você nascesse no ventre da sua mãe, antes que você se convertesse. Se você está aqui nessa noite, é porque tem um chamado. Eu vos chamei para que eu vá e dê bons frutos, e o vosso fruto permaneça. Fazemos parte dessa construção de Deus. O que nós estamos esperando acontecer para que a gente acorde para essa realidade? Porque no dia que você acordar para a realidade que Deus tem um chamado na sua vida, você vai começar a parar de pecar não orando. Vai parar de pecar deixando de meditar na lei do Senhor, que traz tantos benefícios. Por que tanta fraqueza espiritual? Se Deus está conosco, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Não é arcanjo, não é Gabriel, não é serafim, não é querubim, é o próprio Deus que está do nosso lado, e a gente fica caindo das pernas. Se tem um Deus todo poderoso do nosso lado, é porque apesar dele estar conosco, a gente deixou de ser um parceiro com Ele, falando com Ele, escutando a voz dele, porque está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, não apenas medita, mas medita com prazer na lei do Senhor, de dia e de noite. E quem faz isso será igualmente uma árvore plantada, não no lugar seco, plantada à beira de ribeiro, que tudo que faz prosperará. A folha não murcha e dá o fruto na estação apropriada. Mas porque nós estamos vivendo numa realidade tão distante daquilo que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz: aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você tem um Deus andando com você, lado a lado, segurando nas suas mãos. E por que você diz que não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue vir à igreja com alegria? Porque acorda para a realidade. O Deus
assegurando em tuas mãos, dizendo: não temas quando passarem pelas águas, quando passarem pelo fogo, porque eu estou contigo. Acorda, acorda. Glória a Deus. É um Deus de perto, um Deus que está conosco. Tenha iniciativa, e nisso Deus vai trabalhar. Descubra qual é a vocação que Deus tem para a sua vida, e nenhum pastor vai impedir, nem pai, nem a mãe vai impedir. Se você estiver andando com Deus na direção certa, não tem demônio, não tem pai, não tem mãe, não tem marido. Se Deus quiser, Ele leva o marido para que a mulher faça a obra, leva a mulher para que o marido faça, leva o marido, leva o pai, leva a mãe. Se Ele quiser, Ele faz. Eu não sei o que é impedimento. Segura aí. Tudo aquilo, escute só, tudo aquilo que está impedindo você de ser o que precisa ser na obra de Deus, que está atrapalhando, segure aí. Deus vai tirar do teu caminho. Se prepare para perder emprego, se prepare para perder amizade, se prepare para perder carro, se prepare para perder o que for, mas o projeto dele vai se cumprir na sua história. Deve ser muito em nome de Jesus. Ele faz. Não se coloque na frente do trabalhar de Deus, não. E você que está aqui nessa noite, se há impedimento na vida de alguém, se prepare, se conserte, se ajeite, porque a construção que Deus começou na vida da tua filha, na vida do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, você não pode impedir. Então entre no barco, porque Jeová já está remando, e não tem maré, não tem nenhuma avalanche, não tem lama, não tem raiz, não tem madeira que vai impedir, porque Ele, quando opera, Ele diz: operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Mas para Deus agir, tem que ser iniciativa. Entenda a iniciativa que precisa tomar, cabíveis, biblicamente falando. Eu, um tempo atrás, não tinha muita certeza do meu chamado para o pastoreio, mas depois eu percebi que essa era a vontade de Deus. Essa é a sexta igreja que eu trabalho como pastor. Ainda na época eu era presidente pastoreal. Eu estava no Imperatriz, juntamente com alguns irmãos que aqui estão, e o pastor que está lá até hoje, o pastor Joel, já há uns 3 anos aproximadamente. Mas eu entendi que Deus tinha algo além do que ser o pastor auxiliar dele. E eu digo, a gente tem iniciativa para trabalhar, e nem todo mundo vai compreender a nossa iniciativa. Pode ser entendido como que a gente vai tomando o lugar do pastor. Como algumas pessoas chegaram a comentar com ele que eu, a minha pessoa, estava querendo ficar no lugar dele. Mas eu tinha ciência que eu não queria tomar. Assim que eu cheguei lá, a gente encontra os obreiros mais maduros, então a gente fica mais quietinho, não quer tomar iniciativa, para não ser mal interpretado. Esse irmão caiu aí de paraquedas, agora quer ser o bambambam, porque existe pessoas que só fala isso quem não está com a mão na arado. Você nunca vai ver pessoas com a mão na arado criticando o outro que coloca a mão na arado. Toda vez que você perceber alguém criticando alguém que está mão na arado, pode observar que é pessoas que não estão andando na mesma direção. Todas as vezes, absolutamente. E aí, há pouco tempo eu falei assim: não, eu quero congregar na sede. Lá fica mais fácil os pastores presidentes ver a gente de perto. E quem sabe, eu não queria para lá também só ficar congregando ali, sentando no banco. Eu sei do meu chamado, nem todo mundo tem. Não é, quer dizer, não sou melhor do que ninguém, mas cada um tem o seu chamado. Então, meu chamado não era para ficar ali só auxiliando. Eu digo, então vou para a sede. Marquei com o pastor presidente, preciso falar com o senhor. Depois a agenda foi marcada para outra quarta-feira. Antes da outra quarta-feira, voltou para sexta. Pode estar com o pastor presidente hoje, pastor Hilton Poço, corri lá. Que eu tinha marcado para falar que eu ia ficar congregando na sede até Deus destinar a gente para eu não ficar atrapalhando o meu pastor. Porque a gente, na vontade de ajudar, se você não é bem interpretado, você atrapalha, mesmo que a intenção não é essa.
Aí, quando cheguei lá, antes de entrar na sala do pastor, ele falou assim para mim: quer pastorear? Está pronto? Eu fui lá para conversar, para ficar congregando. Ele nem perguntou para mim o que você queria conversar comigo. Falei, amém. Fui lá e conversou com o pastor presidente. Voltou, conversou com o outro beiro, o pastor João Alexandre estava por aí, procura ele, que era o pastor antes de mim aqui, né? Coincidentemente estava lá na sala também. Conversou com ele, foi lá, conversou com o presidente, voltou, entramos os dois. Nós dois, olha, conversou com nós dois. E aí, o que aconteceu é que eu acabei sendo enviado para cá. Mas tudo isso porque, entendendo um plano de Deus, que eu não sabia que ia ser tão automático, tive a iniciativa de conversar com um pensamento, mas Deus já estava traçando todas as coisas para que eu estivesse aqui hoje pregando para você. Então, nessa construção, tem a iniciativa. Iniciativa de melhoria, de crescimento. Veja a sua vocação, o seu trabalho, o que é que a vida vai exigir de você nessa construção. Talvez seja um curso de teologia. O mundo hoje é uma realidade diferente de 10, 20, 30 anos atrás. Já trabalho nessa área de ensino, de estudo, de pregação há quase 30 anos. Porque eu me converti, já foi logo, me juntando lá com o pastor, na época era um diácono também, no início. Eu me lembro que em São Paulo eu queria fazer muito curso em teologia, o básico. Só que aí o pastor, como eu era um autodidata, a pessoa que estuda sozinho ali, compra livro, né? E então ele passou para eu fazer o médio, não compensava eu ficar no básico. Só que eu não tinha dinheiro para pagar o curso básico, mas tive a iniciativa para entrar no curso sem ter o dinheiro para pagar nem o básico. Passou para o médio, aí fica um pouquinho mais caro, cerca de 2 anos para estudar, para aprender de uma forma média a palavra de Deus. E eu pegava, e aí o que acontece? O dono daquela faculdade era o presidente de ministério, o pastor Ademar Brandão. Falou assim: eu tenho alguns núcleos. Se você for dar aula nesses núcleos básicos em teologia para as pessoas, eu desconto então a parcela do seu curso. Eu não tinha então nem R$1 para dar, mas ia em troca. Pegava então a minha bicicletinha, colocava aquela maletinha, o pessoal, nossos amigos que tinham Jeová gostam usando bastante assim, né? Tinha uma maletinha parecida com aquela, colocava a minha Bíblia, colocava a apostila, passava um elástico na garupa da bicicleta e pegava a minha bicicletinha e andava, às vezes uns 40 minutos. Eu andava era para arrepiar, nunca gostei de pedalar, empurrar subida e nem de pedalar em pé, tá? Então pegava ali, ó, e às vezes estava chovendo, nem a chuva me atrapalhava. Eu lavo roupa para trocar, mas eu vou lá e não deixava os irmãos na mão. Cheguei a fazer isso em vários núcleos de teologia ali em Zona Sul de São Paulo, perto de Grajaú. Muita subida e descida, não tinha ciclovia, muito estreito, micro-ondas, um atrás do outro, zum, zum. Imagina na chuva aqueles ônibus passando bem escuro, não pode frear muito na bicicleta, porque descida muito liso o asfalto, não é nivelado que nem Sorocaba, o asfalto nessa região muito fino. Mas Deus me deu graça e eu consegui concluir o curso médio em teologia. Mas começando tudo, entendendo o meu chamado, tive a iniciativa, então Deus colocou as suas mãos e consegui concluir, estudando e dando aula. Era 2 vezes por semana. Não era que nem daqui da minha casa, que dá para a gente ir até a pé, que é 2, 3 quilômetros, né? Isso não é nada para quem não tem problema para caminhar. Queridos irmãos, Deus tem um chamado na vida de vários de nós aqui nessa noite. Quem aqui tem uma chamada de Deus? Levanta as suas mãos assim. Você reconhece a sua chamada? Agora, essa chamada é a construção de Deus. O que estás fazendo nessa construção para que as paredes se levantem? Não fica dizendo, não, quando Deus quiser concluir. Não.
Se ficar aí sentadinho quando der, tudo tem um tempo, quando Deus quiser Ele faz, você vai envelhecer, vai partir para a glória, não vai perder a salvação, mas as promessas de Deus não se cumprem na vida de quem não dá lugar. É preciso levantar a cabeça. Não, mas eu estou muito idoso, muito idosa. A Bíblia diz que ainda na velhice poderão dar muitos frutos. Ah, mas eu sou muito novinho, não tem problema. Você viu nessa noite aqui a nossa irmã Alice, você percebe que ela já é pregadora por natureza. Ela só não se tornará uma pregadora para pregar aqui no culto domingo ainda este ano, só se ela não quiser. Mas se ela começar a orar, comer Bíblia, vigiar, se consagrar, deixar uns coleguinhas que só quer atrapalhar, tomar cuidado com alguma coisa que eu acredito que ela já tem na televisão, no celular. Não estou dando regra para ela, eu estou dando só uma pista, que se você se aprofundar de mão dada, Alice, com Deus, você vai ver a glória de Deus se manifestando, e todo mundo vai dizer, só pode ser Deus na vida dessa menina. E não é só na vida dela, na vida de diversas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu não imaginaria estar aqui nessa noite, mas estou. Você também não sabe amanhã onde vai estar. Essa é só dar lugar para Deus nessa construção, e Deus vai usar pessoas para ajudar você. Então, quando o pastor fala assim, irmão, Cristo prepara uma salvação, é Deus trabalhando na construção. O Cristo também tem a vocação. Ele dizer não para a oportunidade, ele está dizendo não, não é para o pastor Hilton, ele está dizendo não para Jesus que chamou. E nós estamos dizendo não para Jesus sem perceber que estamos fazendo isso. E cada dia que você fala não para Jesus, dentro da construção do seu chamado, o tempo de Deus na sua vida vai se atrasando. Não que Deus queira, mas você mesmo está amarrando. Então nessa noite, dê lugar ao Espírito de Deus, abra seus olhos, conserte o que tiver que consertar, porque às vezes nós até queremos, mas tem alguma coisa erradinha, assim como ele falou para o rei, põe a tua casa em ordem. Então Deus quer que a gente coloque a casa em ordem, porque às vezes você coloca apenas a sua casa, a sua vida em ordem, mas tem os seus filhinhos que você não coloca em ordem, tem a sua mulher que você não coloca em ordem as coisas lá, tem a relação ao seu marido que você coloca em ordem, e você não mora sozinho, você não é uma pessoa sozinho. Você pensa que é só os pecados da sua vida que te atrapalham? Não, o pecado de um atrapalha o outro. Lembra de Acã? Acã morreu a sua mulher, morreu os seus filhos por causa do pecado dele. Então, crente, filho de Deus, chega em casa hoje com autoridade, coloca teu joelho no chão e fala: Deus, me ajuda a descobrir o meu chamado e me ajuda a colocar em ordem a minha casa. E Deus não vai esperar você chegar nem aqui para começar a te mostrar coisa. Ele vai te começar a mostrar coisa lá na tua casa. Agora eu duvido Deus te mostrar, dar revelações e visões enquanto você está assistindo novela. Deus vai dar visão, revelação, enquanto você está lá falando palavrão dentro da sua casa, seja lá para quem for, o cachorro, o rato, o gato, o marido, a mulher. Não, porque você está fora da fiação de Deus. Mas quando você seguiu o que Jesus diz, vai chegar a hora, e essa hora chegou, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem o Espírito em verdade. É em casa, é no trabalho. Eu já vi pessoas contando visões, que estavam na sala de aula, querendo ser médico, se formar para ser um grande doutor na área da medicina, e lá na sala de aula, Deus disse para ele: para o seu curso, e deu para ele uma visão de milhares de almas indo para o inferno. Diz: é isso que eu quero que você faça. E aquele missionário saiu daquele lugar, fechou a sua matrícula e é pastor de igreja até hoje, ganhando alma. Não estou dizendo que Deus vai fazer isso com todo mundo, só quero dizer que se você não estiver ligado com Deus, as coisas passam diante do seu nariz e você não percebe. Você está na construção de Deus, fazendo o quê? Uns carregam massa, o outro faz massa, o outro acerta o tijolo, o outro coloca a linha, o outro coloca esquadro, o outro trabalha na pintura. Não importa,
Deus dirigir. Deixa Deus te ensinar. Não se atrapalhe com as coisas dessa vida. Você foi chamado para trabalhar junto com Deus. Não foi com o pastor Ailton. Está aqui comigo, mas foi para Deus que Deus chamou. Lembra de Pedro que pegava as ofertas das pessoas que chegavam até ele para distribuir com os pobres? De repente Ananias e Safira chegou e deu também uma parte do dinheiro. E ele disse assim para Ananias: não é para mim que você está mentindo, Ananias. Você está mentindo é para Deus, é para o Espírito Santo. Paulo estava indo para matar os irmãos, para prender os irmãos. E aí o que é que Jesus disse? Por que persegue a minha igreja? Não foi isso. Saulo, Saulo, por que me persegue? Deus está chamando pessoas aqui nessa noite que você se sente meio perdido. Será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? Onde? Será que Deus vai me mostrar uma igreja que é a certa para congregar? Eu ainda não sei porque Deus não confirmou. Sabe por quê? Porque você precisa andar mais lado a lado com Ele. Você está pisando no caminho, depois sai e continua sem saber, será que estou no caminho certo? Então deixa Deus orientar você nessa noite, nessa construção, neste lugar. Deixa que o Espírito trabalhe você. Para de ficar dizendo: eu acho que foi Deus que me colocou aqui no Santa Lúcia. No outro dia você está dizendo: eu acho que eu me precipitei, eu acho que eu deveria, eu acho que não. Para com isso. Deixa o Espírito de Deus tomar conta dos seus passos. Permita que Ele trabalhe. Se dobre diante dEle. Peça para Ele mais revelações, discernimento. Mas você está no caminho certo, só não percebeu. Hoje vem a tua resposta. Para de temer. Entregue sua vida para Jesus. Entrega seu caminho. Eu quero orar com você nessa noite. Nessa construção você não consegue dar certo se você não viver falando com Deus. Você pode até tentar fazer uma massinha, se não falar com Ele, não vai dar certo. Porque nessa vida com Deus é uma vida de mão dupla. Ele fala e você também. Nessa construção, não é só você falando, ficar uma hora falando com Deus. Fala, e Deus não fala não? Por isso o crente que ora de vez em quando na oração dele, não é ordem, mas de vez em quando, pode perguntar para o crente que é de oração. De vez em quando ele fica em silêncio ali de joelho, e ele começa a meditar ainda no clima de oração, e Deus começa a alimentar o seu coração. Tem hora que a gente tem que deixar Deus falar conosco. Deixa Deus falar. Não fica pensando que a nossa vida é só quem é um celular na bateria que vai enchendo até chegar a carga máxima. Não é não. É você falando com Deus e Deus falando com você. E a sua carga de bateria nunca vai chegar a 100%. Por quê? Porque quando chega a 100% a carga, o que é que você faz com o seu carregador? Você veio, ó. Então você sempre vai ter sede de Deus. Sempre vai ter uma carguinha para alcançar. E Ele vai te dando força, vai te dando carga. Ele não precisa de você, mas Ele trabalha nesse processo. Ele trabalha com você, meu filho, assim comigo. Para terminar, em Marcos 16, 19, concluindo, depois de ter orientado o Senhor Jesus, foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais de maravilha. Agora eu quero perguntar nessa noite, fique de pé. Quem quer ser usado por Deus, ser um cooperador nesta obra, a obra do reino? Eu quero chamar você aqui na frente. Sai desse acomodismo. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito. Deus quer usar você, te mostrar coisas, te revelar profundidade.
Enquanto no momento, talvez algum, Senhor, eu vou pregar, as palavras me faltam, vai chegar um momento que você vai dizer, Senhor, eu fui pregar, parece que as palavras não paravam de vir. Isso vai acontecer, Deus vai inspirar você de maneira tal que você vai ver que as palavras não vão se acabar, porque você serve um Deus que é infinito. Quer ser usado por Deus? Deus quer que você esteja com Ele, cooperando com Ele nesta construção. Ele está aqui. Quer fazer parte desse projeto, deste plano. Fique à vontade. Nós vamos orar. Feche seus olhos. E os irmãos que estão lá atrás, só o porteiro fica de olho fechado, de olho aberto, os demais fechem os olhos. Deus quer te usar nessa construção. Santo Deus e Pai, cada pessoa que está aqui faz parte desse projeto. Revela a sua glória para os teus filhos, para cada um de nós. Nos faça perceber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que façamos, por onde quer que o Senhor quer que venhamos passar. A tristeza no coração de alguns que está sendo sacudido de um lado para o outro, tentando ser forte, tentando sorrir, tentando disfarçar, mas por dentro do coração a tristeza lhe abate, o medo, a dúvida, e ainda continua te pedindo uma resposta. Deus eterno, teus filhos que o Senhor tem chamado para fazer a tua obra, alguns ainda não sabem ao certo para o que o Senhor chamou, mas revela para os teus filhos, faz entender, perceber, para que possa caminhar juntamente com o Senhor, sendo cooperadores, porque isso é um privilégio, porque nós não merecemos nada disso, ó Deus. Então usa homens e mulheres, jovens e crianças, grandes e pequenos. Deus, tira tudo aquilo que foi impedimento, porque o Senhor tem obra na vida dos teus servos, mas algumas coisas às vezes vêm como que fosse uma bênção do Senhor, mas na verdade vem para atrapalhar o que o Senhor tem na vida deles. Dá entendimento para compreender. O Senhor tem uma porta bem maior. Prospera na vida dos teus servos. Coloca aquela chama no coração, aquela vontade de orar, no coração daquele que não está tendo força, e pior, nem vontade está tendo. Dá vontade, dá esse ânimo, essa iniciativa aos teus filhos, para que possam meditar na tua palavra, nas Sagradas Escrituras. Que possamos amar mais a leitura da palavra, possamos valorizar mais a oração, ó Deus, do que assistir um jogo de futebol, do que o nosso próprio lazer, do que a nossa diversão, do que um filme, uma novela, do que uma série de TV ou na internet. Nos ajuda a compreender que o teu reino é prioridade, Senhor. Deus, capacita. Nós queremos ver a luz do teu Espírito brilhando na vida de cada irmão que aqui nessa noite veio aqui na frente. Veio porque quer uma resposta do Senhor, e o Senhor está respondendo nessa noite. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Deus eterno, confirma no coração, sustenta. Tu vê a aflição, tu vê a angústia, tu vê a dúvida, o Senhor vê as lágrimas. Escuta a oração dos teus servos, ó Deus. Ó Deus, como nós precisamos de Ti. Somos como um caco, mas o Senhor é o oleiro e sabe trabalhar em nós, nessa construção. Melhora a nossa vida, melhora, Pai, o nosso espaço. Por favor, teus filhos desejam crescer. Espírito Santo, responde aquela oração que teus filhos têm feito, que desejam
ser cheio do teu Espírito. Os teus servos que desejam ser batizados no Espírito, que desejam ser renovados, restaurados, confirma nessa noite, Senhor. Trabalha, abre a nossa visão, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor e volta para o seu lugar com a certeza da vitória. A irmã Cimeire e o nosso irmão Aparecido completa 30 anos de casados hoje. Nós vamos orar por eles. Sinta só um minutinho. 34. A hora passou que nem vi. Amanhã ensaio com as irmãs, amém? Terça-feira nós não temos trabalho aqui. A gente vai ver o que a gente vai ver, se corretar de alguma coisa para a gente colar aqui, irmãos. A gente nos ajude aí, está sem a cortina aqui, porque a gente vai estar mexendo durante a semana aqui. Quarta-feira, culto de ensinamento. Venha, deixa a palavra de Deus e hoje produzir um efeito transformador na sua vida. Sexta-feira vai estar aqui nossa irmã Midian, pregando a palavra de Deus, o culto de libertação. Sábado, culto, grande culto com a mocidade. Vem você que é jovem, você que acha que não é. Venha todo mundo, vai ser bênção. Culto com a mocidade, sábado.